Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo sábado para todos os torcedores, né? Tivemos aí um atraso no vídeo por conta, obviamente, da final da Copinha, né? Começou aí às 10 horas, acabou ali um pouquinho depois do meio-dia, e aí o John está gravando agora para que a gente tenha esse vídeo de sábado, tá? Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o John já antecipou, né? Tivemos essa derrota na final da Copinha. E, cara, comentei no início da Copinha. Primeiro, segundo jogo ali, eu falei, esse time do Corinthians, não sei não, viu? Tá muito estranho, não é um time bem preparado. O time passou de fase, até aí tranquilo. Foi avançando no mata-mata, primeira fase ali de mata-mata, segunda, oitavas, passou nos pênaltis. Aí venceu 1-0 e chegou na grande final. Só que aí chega na final, é jogo único. A oportunidade que você tem, outro time também tem. Aí tá 50-50. Né? Tá equilibrado a chance de título. E vou dizer para vocês, o time do Corinthians fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo dentro das possibilidades da montagem de elenco para a Copinha, certo? Qual que é a questão? Tivemos erros individuais, principalmente de bola aérea, né? Que foi onde o São Paulo empatou o jogo e virou a partida. O Corinthians abriu 2-0, primeiro tempo gol do Denner e gol do Guinegão, né? Duas oportunidades ali, uma jogada criada, outra uma roubada de bola, e aí já armamos aquele ataque e fizemos o 2-0. Reta final do primeiro tempo. Cara, praticamente no último lance do primeiro tempo, né? Já nos acréscimos, toma um gol de cabeça no escanteio, o cara cabeceando no primeiro pau dentro da pequena área, cara. Quase que dentro do gol ele cabeceou. Parecido com o gol que a gente tomou de cabeça pro Velo Clube no Paulistão. Ou seja, não pode. Não pode. Assim como eu critiquei o time profissional por tomar um gol daquele, que não pode. Você tem 3 jogadores ali fechando o primeiro pau e o goleiro. E a gente tomou o gol. Aqui é a mesma coisa, tá? Aí, um intervalo que poderia ser de 2-0 pro Corinthians, vai num 2-1. São Paulo volta pro segundo tempo, opa, um golzinho a gente tá no jogo. Como que eles fazem o gol? Escanteio. Outro escanteio, o jogador de São Paulo sobe sozinho, cabeceia 2-2. Aí o time do Corinthians, obviamente, sente a pressão, né? É um time muito jovem. Temos diversos jogadores de 16 anos, né? Falei aqui da questão da montagem de elenco. Tantas contratações, um time que não é tão entrosado e tudo mais. Até chovendo molhado falar sobre esse time sub-20 do Corinthians. Da questão da falta de gestão. E aí a gente tomou uma virada, 3-2. A partir daí, né, vira aquele São Paulo defendendo, o Corinthians tentando atacar no desespero. Criou ali 2, até 3 oportunidades, não conseguiu o empate, né? E aí a gente perde essa final da Copinha. O time do São Paulo mais inteiro fisicamente, mais preparado, né? Mais entrosado, mas o Corinthians teve a chance de vencer, né? Abriu 2-0 e perdeu o título. O que fica pra gente agora? Denner, Cauê, Bahia. O zagueiro Garcês, pra mim, o melhor em campo hoje. Jogou muito, né? Do lado do Corinthians, o melhor em campo. Jogou muito. Tá, então, o Caipira fez uma final horrível. Horrível não, tá? Uma final ruim. Principalmente com a bola no pé, principalmente nas bolas paradas. O Corinthians teve muitos escanteios. Eu lembro de pelo menos 4 escanteios que a gente bateu forte no segundo pau e a bola passou. Saiu, tiro de meta. Pô, não pode, cara. Se por um lado você sofreu lá na defesa, no ataque você também não incomodou nos escanteios, né? Então, isso é o reflexo, né, deste resultado que a gente não conseguiu, mas, mais uma vez, parabéns aos jogadores. Parabéns aos jogadores e ali a comissão técnica do Orlando Ribeiro nesse curto período de tempo. Agora, a gestão de categoria de base, senhor Claudinei, Chicão, vergonhoso, tá? Vergonhoso o que vocês fizeram de preparação para essa Copinha. Muito vergonhoso. Essa é uma campanha de superação.
Por isso que eu falo, parabéns aos garotos que tenham a oportunidade aí no nosso time principal. Bom, e aí falando de jogador sub-20, isso, aquilo, tal. Ontem, tivemos a estreia da seleção brasileira na competição sub-20, né? O Sul-Americano sub-20. Primeiro jogo Brasil e Argentina. Acho que a maioria não viu o resultado, tá? Vou pedir para o editor só colocar na tela assim, ó. Só coloca na tela o resultado. Eu não vou nem falar de tanta vergonha. Não, eu vou falar sim, eu vou falar porque a CBF merece. 6-0 para a Argentina, tá? 6-0 para a Argentina. Vamos falar do técnico escolhido para a seleção sub-20, o senhor Ramon Menezes. Trabalhos ruins em clubes aqui do Brasil. Vai para a seleção, né? Fica ali como técnico interino. Comanda a sub-20, comanda a seleção principal. O Ramon Menezes ter comandado a seleção principal é vergonhoso. É vergonhoso, tá? Mas, mais uma vez, é um reflexo da gestão da CBF. Mantém o Ramon Menezes. Aí eu vou falar alguns resultados que ele teve à frente do nosso sub-20. Foi eliminado na Copa do Mundo sub-20 para a seleção de Israel. Parabéns. Não conseguiu classificar para as Olimpíadas. Sendo que o Brasil era o atual bicampeão. Ganhou em 2016 e aí ganhou ali nas Olimpíadas de 2021, né? Que tivemos a questão da pandemia. Olimpíadas de 2024 ele não conseguiu nem classificar num grupo com Paraguai e Venezuela. Nem classificou. E agora ele toma um 6-0 para a Argentina. A pior derrota do Brasil na história da competição. Do Sul-Americano Sub-20. Tá? Então esse é um reflexo, assim como eu falei da categoria de base do Corinthians, esse é um reflexo agora da CBF, né? Da gestão do Edinaldo à frente da nossa federação, da confederação, né? Essa é a gestão do Edinaldo, uma bagunça, uma vergonha. Sabe o que vai acontecer? O Ramon Menezes vai continuar, né? Agora, beleza. Pô, John, mas o que tem a ver o Sub-20 do Brasil com o Corinthians? O Corinthians teve a excelente ideia de liberar o Breno Bidon para a seleção Sub-20, para valorizar o atleta. Pô, a gente quer vender o Bidon nessa temporada, a seleção Sub-20 ia valorizar o atleta. Eu falei aqui, quando foi para sair essa convocação? Não liberem, a seleção tá uma bagunça. Primeiro, quando o Corinthians foi conversar com a CBF, o que a CBF fez? Virou as costas e favoreceu o Flamengo, né? A CBF não manteve o próprio regulamento. Foi lá e favoreceu o Flamengo. Quando a gente precisou para inscrever o Memphis, não estava funcionando a CBF no fim de semana. Quando foi para soltar o calendário e favorecer o Flamengo, aí eles funcionaram no sábado à noite, né? Sábado, 9 horas da noite, estava funcionando. Falei isso. A CBF não tá nem aí pros clubes. O Corinthians foi e liberou o Breno Bidon. Agora, como que você valoriza o seu atleta tomando 6 da Argentina? Nessa bagunça que tá a CBF, a seleção sub-20. Então aqui, ó, parabéns Augusto Melo, Fabinho Soldado. Era algo que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que a seleção estava uma bagunça. Vocês decidiram liberar o Breno Bidon para valorizar o atleta. É vergonhoso, cara. É vergonhoso, tá? Vergonhoso. A gente viu ontem, por exemplo, o Wesley, ex-Corinthians, estava lá. Gabriel Moscardo, que não entrou nem como titular. Foi banco. Na hora que acabou o jogo, o que eles fizeram? Reuniram. Ó, Moscardo, vai lá, dá entrevista. Pô, você vê a entrevista do Moscardo, cara... Bizarro. Jogaram o menino aos leões. Fala, ó, agora se vira aí. Responde aí pra torcida. Depois um 6-0 pra Argentina. Por que não veio o Ramon Menezes pra dar entrevista? Por que não veio o gestor de categoria de base da seleção brasileira? Então, cara, tá aí, tá? Tá aí o resultado e parabéns ao Corinthians por ter liberado o Breno Bidon. Agora você não tem um jogador nesse início, né, de Campeonato Paulista pra valorizar na seleção brasileira. É, família. É complicado.
Enfim, depois de tudo isso, final de Copinha, Sul-Americano Sub-20, vamos para o nosso time principal, que amanhã temos um jogo realmente, né, que vale. Corinthians e São Paulo e Corinthians dentro do Morumbis, quarta rodada do Campeonato Paulista, né? E o Corinthians segue a nossa preparação, hoje aí o último treino para enfrentarmos o São Paulo. Vamos com força total amanhã, teremos retorno aí do goleiro Hugo, vai ser muito positivo, né? Depois dessa sequência aí com o Matheus Donelli, Coronado descansou também, Yuri Alberto está descansado, Memphis teve uma sequência, tá? Coronado, Thales, então teremos aí força total para enfrentarmos a equipe do São Paulo. Família, agora eu quero falar sobre a questão ainda de impeachment do Corinthians, porque ontem tivemos uma entrevista do Romeu Tuma Júnior da Rádio Bandeirantes e do Ricardo Cury, advogado do Augusto Melo, para o pessoal do Meu Timão. Vamos para a entrevista do Romeu Tuma Júnior. Vou trazer alguns pontos importantes aqui, tá? Novamente, né, perguntaram sobre a questão deles esperarem o inquérito policial, né, a conclusão. Ele falou, não tem como esperar, são tempos diferentes, tal. Uma coisa é um crime, outra coisa é uma infração do estatuto. Certo? Porque a pergunta foi a seguinte: e se vocês vão lá, concluem o impeachment do Augusto Melo e daqui 2 meses sai que o Augusto Melo é inocente na polícia? E aí? Ele falou, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Simplesmente, tá? Porque ele pode não ter cometido um crime, mas infracionou aqui o estatuto. Beleza. E aí, ele explica, né? Ele explica um dos motivos pelo qual ele está seguindo com esse processo. Falou que, para o Corinthians fechar com a VaideBet, eles romperam um contrato com a PixBet, que era a patrocinadora anterior, e teriam que pagar a multa. Beleza. Depois, com a saída da VaideBet, o Corinthians ficou alguns meses ali sem patrocinador, e aí depois fechou com a Esportes da Sorte. Ele, já são 100 milhões de prejuízo. Então, por isso, a gente tem que entrar com processo e tal. Beleza. Mais algumas respostas aqui. Por que não houve a mesma cobrança com gestões passadas? Ele disse que não era o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma Júnior. Falou que ele tem cobrado há muito tempo as gestões passadas. Cara, é difícil, cara, é difícil. E aí o pessoal perguntou, o conselho tem campo de ação para gestões passadas, né? Então, tipo assim, já acabou aqui o mandato do Andrés, do Duílio, os mandatos anteriores. Ainda dá para punir esses caras? Ele falou, eu já tentei abrir representações contra presidentes anteriores e perdi no voto. Vou fazer o quê? Essa é a resposta do Romeu. Depois falaram, a Comissão de Ética do Corinthians pediu para que parassem com essa votação do impeachment e aguardassem a resolução da polícia. E aí a resposta dele foi o seguinte: a Comissão de Ética deu parecer de suspensão, mas esse parecer não é o que deve ser seguido. Simples. A Comissão de Ética? Não, beleza. Não é o que a gente tem que seguir, não. A Comissão de Ética do Corinthians. Não. Não precisa, não. Quem manda é o Conselho Deliberativo e acabou, tá? Perguntaram sobre o caso do Ilho. No caso Taunza, né? Já que a VaideBet deu prejuízo financeiro, a Taunza deu que lucro pro Corinthians? Que mandaram anunciar o Paulinho, a gente vai pagar o salário, não chegou nada de dinheiro. Ué, é ação temerária do mesmo jeito, cadê? É má gestão do mesmo jeito, cadê o impeachment do Duílio? Aí a resposta dele foi a seguinte: eu ia pedir o impeachment do Duílio, mas ele apresentou à justiça o processo contra a Taunza. Mostrou que o Corinthians é a vítima. Eu conversei com ele e ele me convenceu. Beleza, então, Romeu. Beleza. Então, se o Duílio apresentou, né, o caso à justiça, ok, você não seguiu com o caso, por que o caso VaideBet está na justiça e você mesmo assim está seguindo com o processo do impeachment? Tá vendo como não faz sentido? Tá vendo como, para um lado, você como que eu posso dizer, compreensivo? Não, beleza, então, você apresentou à justiça, tal, tranquilo. Não, nesse caso aqui não importa. O que a polícia concluiu não tem nada a ver com o Corinthians. Ué, por que no caso da Taunza tem e no caso da VaideBet não tem?
E aí agora a gente entra no lado do Augusto Melo, né, representado pelo Dr. Ricardo Cury. Algumas respostas, tá, relacionadas ao senhor Romeu Tuma Júnior. Ele falou assim: eu tenho tentado manter uma relação muito respeitosa com o Romeu, mas temos percebido que ela não tem sido recíproca. Ele negou o pedido da nossa defesa para gravar o áudio da reunião, tá? Então ele não deixou gravarem o áudio da reunião de impeachment de segunda-feira. E isso é inadmissível, é uma questão do direito básico judiciário. Por que, Romeu, que não podia gravar a reunião? Por qual motivo? Depois, o Ricardo disse o seguinte: apresentamos 4 ou 5 argumentos de defesa e o presidente do conselho negou todos eles. Não acho que há a obrigação de que ele aceitasse todos, mas o Estatuto do Corinthians é muito interpretativo. A única questão que não cabe ao Romeu é que a única questão é que não cabe a Romeu a interpretação, cabe aos demais conselheiros. Ele age como inquisidor e executor, que foi o que eu falei antes. Ele faz a acusação e ele é o presidente do conselho, ele que gere ali toda a reunião. Então a defesa do Augusto chega e fala: ó, eu tenho essa e essa defesa. Ele olha assim: não, nenhuma dessas serve, vamos seguir. Simples. Ele, unicamente ele, só ele, né? Seguindo o depoimento aqui do Dr. Ricardo. Ele leu o estatuto e falou: ó, no estatuto diz isso aqui. Aí a defesa do Augusto: ó, então a gente interpreta dessa forma. Ele: não, a minha interpretação é essa, a gente vai seguir isso e acabou, tá? Mais algumas respostas, tá? A defesa do Augusto disse que não existe uma pessoa denominada lá no documento como acusador desse processo de impeachment. Não tem ninguém lá. Não foi uma pessoa que chegou lá no conselho e falou: quero entrar com um processo de impeachment. Ou seja, o representante de acusação é o próprio Romeu. Como que você é o representante de acusação e o juiz do caso? Vocês estão entendendo o que acontece hoje no Corinthians? Quando o torcedor reclama da questão de golpe, é nesse sentido. O cara é o acusador e o juiz do caso. Vem a defesa, apresenta, ele: não, isso aqui não serve, tchau. É difícil, cara. É difícil, tá? E aí, o Romeu disse o seguinte, segundo o Ricardo, tá? Uma vez que o estatuto não é claro com as questões apresentadas pela defesa, quem decidiria seria o presidente do conselho. Tá? Então ele olha o estatuto. O estatuto não tá muito claro, pronto, eu vou resolver. Acabou. Cara, é difícil, tá? É difícil. Sobre a questão, eles falaram aí sobre o pessoal que compareceu na primeira reunião e que não compareceu na segunda, sobre o processo de destituição do Romeu Tuma Júnior, né? Ele disse que está no radar aí da defesa do Augusto Melo e tal, é que eles querem que o processo de impeachment aguarde a resolução da polícia, tá? Eles falaram: ó, o Augusto Melo não prestou nenhum depoimento até agora. Não prestou nenhum depoimento, seja para a polícia, seja no Conselho Deliberativo. E como que o pessoal já está votando a favor ou contra, tá? Vou falar o que eu falei ontem. Romeu, apresenta alguma prova pra gente. Mostra aqui, ó. O Corinthians tomou um prejuízo. Tá bom, a culpa é de quem? É do Augusto em si? Ele que estava na negociação, ele que fez isso? Ou é de... Por quê? Vamos lá, seguir a sua lógica, né? Que você falou da Townsend. A Vai de Bet que deixou o Corinthians. Falou: ó, o caso foi pra polícia, tá com esquema aí de lavagem de dinheiro, a gente não quer manchar a nossa imagem, estamos deixando o Corinthians. Saíram. O Corinthians falou: opa, eu também não tenho nada a ver, vamos pra polícia. Foram os dois pra polícia, o caso tá apresentado lá, tá? Então assim, tendo em vista os dois depoimentos, e ainda mais agora o Romeu falando que não seguiu com o caso de impeachment do Duílio, porque o Duílio o convenceu, né, que o Corinthians era uma vítima. E o que não te convence hoje que o Corinthians é a vítima? Se você falar: ó, eu tenho certeza por causa disso aqui, opa, então você tem uma prova. Agora, se você falar: não, é um achismo meu, aí você se complicou, né? Então, você tem os dois pontos. Ou você tem uma prova e apresenta, ou então você está constituindo praticamente um golpe dentro do Corinthians, né? Tendo em vista todos esses fatos, né?
as falas, os dois lados conversando, não bate, tá? A conta não fecha e eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã a gente volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!